Então, estamos retomando hoje os estudos de toda quarta-feira. Tivemos aí o recesso e voltamos para continuidade, do nosso aprendizado nos princípios da doutrina e do nosso compromisso de buscarmos cada vez mais o conhecimento, o entendimento e sempre visando o fortalecimento da nossa caminhada ante todas as provas, todas as situações que temos ainda que passar na existência, ajudando não só a cada um de nós, mas a todos aqueles com quem convivemos, principalmente. Então nós somos muito agradecidos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e retomamos aqui os nossos pedidos para que os instrutores espirituais continuem nos auxiliando, nos orientando, nos intuindo, como sempre fizeram durante os últimos anos, e que a gente possa fazer por merecer a continuidade da companhia de cada um deles. Vamos então nos concentrar nas preces, nas orações. Sabemos da importância da prece. Pedimos também à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, para que não haja perturbações, desconcentração de nossa parte, nos desviando dos propósitos que nos trouxeram aqui para a retomada desses estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem, vamos retomar então o céu e o inferno. Nós estamos na segunda parte do céu e inferno, onde estão as comunicações, os exemplos, e nós estamos no tópico aí que trata das comunicações dos criminosos arrependidos. Está faltando uma comunicação para encerrar esse tópico, e é a comunicação do Jacques Latour. Está achando aí, Vóia? Tá. Jacques Latour. Acharam? Quem está acompanhando? Jacques Latour. Assassino condenado pelo júri de Fuix e executado em setembro de 1864. Então, esse Jacques Latour, na existência dele, ele foi um assassino, foi condenado, foi executado, por um tribunal de júri, e isso em 1864. Ele foi decapitado? Foi decapitado. Ele foi decapitado. Vai falar aqui, daqui um pouquinho fala, na época, as execuções invariavelmente era decapitação. Invariavelmente, decapitação. Guilhotina. Cabeça rolada, Muito bem.
Essa comunicação, gente, ela é muito extensa. Ela é muito extensa. Então, assim, a gente gasta no mínimo 2 quartas-feiras para cumprir. Mas eu acho que a gente tem que detalhar. Né? Nós não temos pressa, nós somos eternos. Então, aprender bem aprendido. Se nós somos eternos, qual que é a pressa? Né? Em reunião íntima de 7 a 8 pessoas, que ocorreu lá em Bruxelas, capital da Bélgica, né? A 13 de setembro de 1864, e a qual assistíamos, foi pedido a um médium que tomasse do lápis, sem que, aliás, houvéssemos feito qualquer evocação especial. Então, ninguém evocou espírito nenhum, e foi pedido a um determinado médium, desse seleto grupo aqui, 7, 8 pessoas, que ele pegasse um lápis. Por quê? Porque o espírito que pediu, ou outro, não interessa, ia certamente falar alguma coisa. E era para ele pegar o lápis, porque ele ia escrever. Né? Possuído de extraordinária agitação, ei-lo a traçar caracteres muito grossos, e depois, rasgando o papel, exclama. Então, quer dizer, o médium ficou agitado, muito agitado, com esse pedido. Começou a escrever, mas caracteres, né, como falou aqui, muito grossos, certamente não dava nem para ler nada direito, e logo parou de escrever, pegou o papel, rasgou tudo. Tamanha agitação que ele ficou com essa chegada, né, desse espírito. E exclama: arrependo-me, Latour. Então ele pronunciou 2 vezes: arrependo-me, não ele, médium, arrependendo, o espírito, usando ele para falar: arrependo-me, Latour, que é o nome do espírito, quando ele viveu a última existência dele, né? Jacques Latour. Muito bem, estão acompanhando? Surpreendidos com a inesperada comunicação, de modo algum provocada, que normalmente a gente vê, tem uma invocação, eles chamam, espírito tal, fulano de tal, pode comparecer, quer comunicar. E nesse caso aí não foi São Luís que trouxe ele também, não? Então, vamos ver mais adiante se foi o São Luís, né? Que, como se diz, vai lá. Agora nós já vamos entender por que ele comunicou. Não vai falar ainda como que ele foi chamado, mas nós já vamos entender por que ele comunicou. É muito interessante. Então, surpreendidos com a inesperada comunicação, de modo algum provocada, visto como ninguém pensara nesse infeliz. Então, ninguém estava pensando no Latour, no assassino aqui. Ninguém. Dos 7, 8 médiuns que estavam lá. Cuja morte até então era ignorada, quer dizer, ele provavelmente era mais um, né, da sociedade, um assassino qualquer. Por parte dos assistentes, uma parte dos assistentes, dirigimos ao espírito palavras de conforto e comiseração, fazendo-lhe em seguida essa pergunta. Então, os médiuns ali reunidos deram uma palavra de conforto, porque ele estava muito agitado, esse espírito, e essa agitação materializou no médium, que foi tentar escrever o que ele estava ditando, né? Então os outros médiuns, a obrigação, acalma, conforta, equilíbrio, né? Não pode entrar na mesma vibração do espírito. Chega o espírito agitado, aí os médiuns, tudo da reunião fica agitado também. Não vai dar certo, né? Aí perguntaram para ele: que motivo vos levou a manifestar-vos aqui,
de preferência a outro lugar, quando não vos invocamos. Não te chamamos aqui. Por que você apareceu aqui? Nós não te chamamos. Você podia ter aparecido onde te chamaram. Se não te chamaram em lugar nenhum, você não aparece em lugar nenhum. Mas por que você apareceu aqui? Aí ele respondeu com viva voz: vi que almas compassivas teríeis piedade de mim, ao passo que outros ou me evocavam mais por curiosidade que por caridade, ou de mim se afastavam horrorizados. Então, olha só. Então, o Espírito sentiu, numa linguagem nossa, sentiu um clima favorável para comparecer naquela reunião. Vibração, semelhante com semelhante. Viu que ali ele ia receber conforto. Talvez ele até andou aparecendo em outras sessões, em outras reuniões, mas muita gente evocou por curiosidade e não com o intuito de ajudar, de confortar, né? Ele é um espírito perturbado. O cara foi condenado por assassinato. Ele não pode ser um espírito tranquilo, tem jeito, né? Depois começou por uma cena indescritível que não durou mais de meia hora. O médium juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Então, olha só, houve uma sintonia entre o espírito e o médium. Fluídica. Tem que ter. Tem que ter. A tal ponto do médium demonstrar com as expressões fisionômicas tudo que o espírito estava sentindo e querendo passar. Ou seja, o médium incorporou de fato esse espírito. Essa é que é a grande verdade, né? Muito interessante isso aí. Então a gente já começa a entender por que ele apareceu nessa reunião, mesmo sem ter sido chamado. Simpatia, semelhança fluídica, perispírito, que a gente sabe que tem que ter, porque se não tiver, não vai ter comunicação. Você sabe bem disso, né? Continuando. Então, vou voltar um pouquinho aqui. O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia e a palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, esses gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o seu sofrimento. O tom da sua voz era tão compungido, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo aterrorizados com a superexcitação do médium, mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido, que implora piedade, nenhum perigo poderia oferecer. Se ele buscou os órgãos do médium, é que melhor desejava patentear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem. Os espíritos possessores e obsessores procuram dominar o médium. Ele não. Ele chegou nesse médium especificamente por simpatia. Sentiu que ali ele encontraria o que ele estava buscando. E naquela reunião e naquele ambiente. Olha que interessante isso, né? Tal manifestação lhe fora talvez permitida não só em benefício próprio, como também para a edificação dos circunstantes. Ou seja, tudo isso, claro, com a permissão de espíritos mais adiantados,
que certamente estavam coordenando tudo isso daí. Então tinha benefício para o espírito, que encontrou ali o que ele buscava, e benefício para os membros da reunião, os 7, 8 que estavam lá. Por quê? Porque eles iam aprender muito. Igual nós estamos aprendendo. Igual nós aqui. Igual nós. Né? Então, quando você começa uma reunião de comunicação, você tem que dominar isso aqui muito bem. Porque muitas vezes a comunicação é para o aprendizado do grupo. E claro, o Espírito vem também, ele vai encontrar ali, né, efetividade nas suas necessidades. E um ato de caridade. Ajuda, caridade, compaixão, reconhecimento, amor, e não curiosidade. Não se pode evocar um espírito por curiosidade. A evocação não se presta a isso. Invariavelmente, se eu não passo de um curioso, eu vou ter problema nas evocações. Ah, mas eu vou ter problema, com certeza. Né? Muito bem. Ei-lo a exclamar: ó, sim, piedade, muito necessito dela. Não sabeis o que sofro, não o sabeis e não podereis compreendê-lo. É horrível, a guilhotina. Aí ele falou, foi guilhotinado. A guilhotina, ele ainda sentia a guilhotina, cortando, separando a cabeça dele do corpo, né? Que vale a guilhotina comparada a esse sofrimento de agora? Quer dizer, o que ele está passando, é melhor do que o sofrimento, desencarnado, é muitas vezes mais pesado do que ele sentiu quando teve a cabeça decepada, né? Não, imagina um cara ser guilhotinado. Pois é. O cérebro demora uma meia hora para morrer, não demora não? Que vale a guilhotina comparada a esse sofrimento de agora? Nada. É um instante, realmente. Esse fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas nem repouso, sem fim. Quer dizer, é uma morte que ele sente ela em tempo contínuo. A guilhotina não, é aquele instante ali, então, cortou, acabou. Agora, o que ele está sentindo aqui é uma coisa continuada, é uma morte contínua, como ele falou. Semelhante, quando nós tínhamos trabalhos de obsessão, que veio o espírito em determinada época e tinha suicidado com um tiro no ouvido. Fazia anos que ele estava com um estampido no ouvido, sem parar, não saía. É isso. Aí sofrimento é duro. E as minhas vítimas, porque ele foi condenado porque é um assassino, e as minhas vítimas, quer dizer, as pessoas quem ele matou enquanto esteve encarnado, ali estão ao redor, que é o pior, né? A mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com os seus olhares. Vai saber quantos que ele não assassinou. E essa turma tudo ali em volta dele, mostrando, né? Um que ele às vezes matou com uma punhalada, o outro com um tiro, o outro enforcado, sei lá, não sei que jeito que ele assassinou, mas enfim, as vítimas tudo ali, mostrando aqui, ó, o que você fez, cortou meu pescoço, deu um tiro na minha cabeça, me enforcou, né? As vítimas ali, a perseguir-me com seus olhares. Aí estão, e vejo-as todas, sem poder fugir-lhes. E esse mar de sangue, e esse ouro manchado de sangue, tudo aí está, tudo, e sempre ante os meus olhos. E o cheiro de sangue, não o sentis? E ele perguntando para os presentes lá,
Eles não estão sentindo o cheiro de sangue, porque ele sentia. Desencarnado, ele sentiu o cheiro de sangue. Imagina, sofrimento. Então ele perguntou para os 7 e 8 lá, vocês não estão sentindo o cheiro de sangue também não? Ó, sangue e sempre sangue, ei-las que imploram as pobres vítimas, e eu a feri-las sempre, sempre, impiedosamente. Esse é o martírio dele, né? O sangue inebria-me, acreditava que depois da morte tudo estaria terminado. E assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, renegando a Deus, hein? Ele achava então que assim que ele fosse executado, tudo isso ia acabar. Tranquilo. Mal sabia ele que o pior estaria para começar. Bem pior do que nós estamos vendo aqui. Entretanto, quando me julgava aniquilado para sempre, que terrível despertar! Sim, terrível, cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Acreditava-me morto e estou vivo. Horrendo, horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. Se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certo, não haveria mais assassinos, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Então é aquilo, né, gente? Enquanto está aqui no mundo material, não tem dimensão do que está fazendo, não tem. Por isso que às vezes a gente vê aí, fala, poxa, mas parece que a pessoa não mede as consequências. Parece não mede. Acha que nunca vai ter punição. Não, eu estou fazendo aí coisas malfeitorias aí há muitos anos, ninguém me pega. E um dia eu vou morrer e acabou isso, pronto, tudo. Que grande engano. Agora você imagina o que passa hoje com o Hitler, com o Fidel Castro, com o Che Guevara, hein? Os que foram responsáveis por execução em massa, né? Ordenaram execuções em massa. É isso. Então, não mais o seriam, porque é horrível esse sofrimento. Bem sei que o mereci, ó meu Deus, porque também eu não tive compaixão das minhas vítimas. Repelia as mãos súplices quando imploravam que as poupasse. Sim, fui cruel, de certo, matando-as covardemente para roubá-las. Matava para roubar, por isso que ali atrás ele falou que via o sangue, o ouro todo cheio de sangue. O ouro que ele roubava, mas todo banhado com sangue das vítimas, né? E fui ímpio, e fui blasfemo também, renegando o vosso sacratíssimo nome. Quis enganar-me porque eu queria persuadir-me de que vós não existíeis. Ele então, enquanto viveu a existência carnal, ele não era um temente a Deus, ele não acreditava, muito pelo contrário, ele negava, acabou de falar aqui, meu Deus, eu sou um grande criminoso, agora compreendo, mas não tereis piedade de mim? Vós sois Deus, isso é, a bondade, a misericórdia, sois onipotente. Piedade, Senhor, piedade. Eu vos peço, não sejais inexorável. Libertai-me desses olhares odiosos, destes espectros horríveis, desse sangue das minhas vítimas. Olhares que, quais punhaladas, me varam o coração. Então, ele deixou bem claro que nada mais torturante para ele do que todas as vítimas olhando para ele o tempo inteiro.
todas as que ele assassinou, sem falar nada, só olhando e mostrando as feridas, o que ele fez com elas, né? Vós outros que aqui estáis, que me ouvis, aí ele está se referindo aos médicos, a reunião lá do 7 e 8. Vós outros que aqui estáis, que me ouvis, sede bondosos, almas caritativas. Sim, eu o vejo, sei que tens piedade de mim, não é verdade? A vez de orar por mim. Eu vou-lo suplico, não me abandoneis como fiz outrora aos outros. Porque as vítimas dele também sempre pediam suplício. Tenha dó, não mata, né? Às vezes até leva o ouro, mas não precisa me matar. Ele, pelo jeito, ele era impiedoso. Ele matava em ponto final, sem piedade. Hoje a gente vê isso, cara. E aí, continua, né? Mudou. Exato. Eu vou-lo suplico, não me abandoneis como fiz outrora aos outros. Pedireis a Deus que me tire desse horrível espetáculo diante os olhos, e Ele vos ouvirá, porque sois bons. Imploro, orai por mim. Os assistentes sensibilizados dirigiram-lhe palavras de conforto e consolação. Deus, disseram-lhe, não é inflexível, apenas exige do culpado um arrependimento sincero, aliado à vontade de reparar o mal praticado. Uma vez que o vosso coração não está petrificado e que lhe pedis o perdão dos vossos crimes, a sua misericórdia baixará sobre vós. Preciso é, pois, que persevereis na boa resolução de reparar o mal que fizeste. Certo, não podeis restituir às vítimas as vidas que lhes arrancastes, mas se o impetrardes com fervor, Deus permitirá que as encontreis em uma nova encarnação. Arrependimento. Tudo passa pelo arrependimento, pelo reconhecimento, pelo perdão. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, né? Deus permitirá que as encontreis em uma nova encarnação, na qual lhes podereis patentear tanto o devotamento quanto o mal que lhes fizeste. Patentear tanto o devotamento quanto o mal que fizeste para cada um dos que você assassinou, né? E quando a reparação lhe parecer suficiente, para logo entrareis na sua santa graça. Assim a duração do vosso castigo está nas vossas mãos, dependendo de vós o abreviá-lo. Curto e grosso. Comprometemo-nos a auxiliar-vos com as nossas preces e invocar para vós a assistência dos bons espíritos. Vamos pronunciar em vossa intenção a prece que se contém em O Evangelho segundo o Espiritismo, referente aos espíritos sofredores e arrependidos. Lá no final do Evangelho, gente, tem lá o capítulo só das preces, tem tudo quanto é tipo de prece que você imaginar, para todas as situações, todas. E uma delas é essa aqui, os espíritos arrependidos, sofredores e arrependidos, né? Não pronunciaremos a que se refere os maus espíritos, porque desde que vos arrependeis, que implorais, que renunciais ao mal, não passais para nós de um espírito infeliz e não mau. Infeliz e não um espírito mau. Por que não mau? Porque ele se arrependeu. Então ele é um infeliz, né? Feita essa prece, o espírito continua, depois de breves instantes de calma. Então esse comentário aqui acalmou muito esse espírito. Lembra que ele estava agitado? Agitado, bem perturbado, bem instável. Essas palavras aqui foram importantíssimas, um bálsamo,
né? Aí ele agradece: obrigado, meu Deus, ó, obrigado, tivesse piedade de mim, eis que se afastam os espectros. Aquilo que perturbava ele, aquelas visões, as vítimas, começaram a se afastar, né? Não me abandoneis, enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentar. Obrigado. Depois dessa cena, o médium fica alquebrado. O médium deve ter sido submetido a um desgaste muito grande. É provável que o médium foi, né, à beira da exaustão, tá? Abatido os membros laços por algum tempo. A princípio, apenas tem vaga ideia do que se há passado, mas pouco a pouco vai se lembrando de algumas das palavras que pronunciou sem querer, reconhecendo que não era ele quem falara. No dia seguinte, em nova reunião, o espírito tornou a manifestar-se, reincitando a cena da véspera, porém por minutos apenas, e isso com a mesma gesticulação expressiva, posto que menos violenta. Depois, tomado de agitação febril, escreveu: grato às vossas preces, experimento já uma sensível melhora. Foi tal o fervor com que orei, que Deus me concedeu um momentâneo alívio. Não obstante, terei de ver ainda as minhas vítimas. Ei-las, vedes esse sangue? Repetiu-se a prece da véspera. O espírito continua dirigindo-se ao médium: perdoai o ter me apossado de vós. Obrigado pelo alívio que proporcionais aos meus sofrimentos. Perdoai o mal que vos causei, mas eu tenho necessidade de me comunicar e só vós o podeis. Obrigado, que já sinto algum alívio, posto não tenho atingido o fim das provações. As minhas vítimas voltarão dentro em breve. Eis a punição a que fiz jus, mas Deus meu sede indulgente. Orai todos vós por mim, tende piedade. Latur. Quer dizer, olha o papel desses médiuns, né? Que conforto que eles não trouxeram a esse espírito que chegou lá num estado deplorável, né? Mas os médiuns foram muito certeiros no procedimento, nas palavras, no equilíbrio, nas orações, nas vibrações, a tal ponto do médium retornar, do espírito retornar no dia seguinte, mais calmo, ainda pagando por todos os erros. Isso aí não se resolve numa conversa, né? Nós vimos aqui que o que ele fez foi tudo muito grave, muito intenso, assassinou muita gente, mas é um começo. Então, do jeito que ele chegou, lá no começo da nossa leitura, para agora, ele melhorou 500%. Longe ainda do que precisa. Longe, ele mesmo falou. Mas ele está sentindo melhor, né? Agradece aos médiuns que foram muito precisos na ação, né? Muito certeiros, muito cuidadosos. Então, é a importância, né, dos médiuns, muito grande. Isso nos ensina também, por exemplo, nas outras religiões, que eles não acreditam, e que ele estaria no inferno definitivamente. E você vê que não é. Em muitas crenças, em muitas crenças, um caso igual esse aqui está condenado para sempre.
Quer nem saber. Aí, se está condenado para sempre, então a lei do progresso furou. A lei do progresso é uma fake. E a gente sabe que não é, né? Tem nada de fake na doutrina espírita. A lei do progresso é uma verdade inquestionável, né? Nós somos exemplos disso. Nós já fomos bem piores do que nós somos hoje. Nós ainda somos muito ruins, muito, mas a gente já foi bem pior, né, viu? Já fomos bem piores, né? Isso não quer dizer que nós somos bons, mas já fomos bem piores. Muito bem. Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que tinha orado por esse infeliz, evocando-o, obteve intervaladamente as seguintes comunicações. Então, até aqui, esse espírito se comunicou voluntariamente, por simpatia a esse grupo. Por simpatia a esse grupo, né? E ele foi certeiro, ele não errou na escolha desse grupo. Vimos aí. Agora, ele vai ser evocado. E aí vem algumas comunicações nessas evocações. Nós vamos ler todas. Nós vamos passar por outro livro. Nós vamos passar por outro livro agora. Não, o que vocês acham? Não sei. Eu acho que tem que continuar. Sabe por quê, gente? Não estavam todos aqui. Essa comunicação é grande. Eu acho que a gente precisa de 2, 3 quarta-feiras para ler tudo. É grande. Eu fui passando, por isso que eu não imprimi. Eu comecei a imprimir. Aí eu falei, mas pera, eu vou imprimir o livro inteiro. Vou levar o notebook, vou ler no notebook. Eu vou imprimir hoje não. A minha sugestão é de continuar, porque senão você quebra aí. Então, tem esse lado. Se a gente não continuar, nós podemos perder. O fio da meada. Né? Aí a gente tem que gastar um tempo para relembrar. Mas como é que é isso e tudo? Eu não estou lembrado. Agora quem vai explicar aqui? Ou então às vezes você nem fala nada e também não está entendendo nada, o que é pior. E quando você não está entendendo, mas dá o grito, e quando você não está entendendo e fica em silêncio, aí é uma tragédia. Aí nós estamos tudo perdidos, né? Então, a primeira comunicação aí, vou continuar então, tá? Combinado. Certo? 1. Fui evocado quase imediatamente depois da minha morte. O Espírito falando. Porém, não pude manifestar-me logo, de modo que muitos espíritos levianos tomaram-me o nome e a vez. Olha só, ele foi evocado logo depois que morreu. Ele não pôde comparecer. Não é difícil entender por quê. Mas no lugar dele apareceram espíritos levianos, que tomaram o nome dele e a vez dele, só para aprontar com quem estava invocando. Fake news, né? Só para tumultuar. Por isso tem que tomar cuidado, né? Aproveitei a estada em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris e comuniquei-me com a aquiescência de espíritos superiores. A permissão ao presidente da Sociedade de Paris, presidente da Sociedade Espírita, né? Voltarei a manifestar-me na sociedade a fim de fazer revelações que serão um começo de reparação às minhas faltas, podendo também servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerem e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. É somente sobre o espírito dos homens fracos ou das crianças que a narrativa de penas infernais pode produzir efeitos terroristas. O que ele quis dizer aqui? É somente sobre o espírito dos homens fracos ou das crianças
que vai causar terror a ideia das penas infernais, o fogo eterno do inferno. Homens fracos, crianças que ainda são ignorantes, que vai colar esse negócio de fogo do inferno. Quem tem um pouquinho de esclarecimento sabe que não tem nada disso. E ele está explicando isso aqui. Ele é uma demonstração disso, né? Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o temor de uma polícia é para ele mais real que a descrição dos tormentos do inferno. Eis porque todos os que me lerem ficarão comovidos com as minhas palavras e com os meus padecimentos, que não são ficções. Não há um só padre que possa dizer que viu o que tenho visto, porque tenho assistido às torturas dos danados. Mas quando eu vier dizer, eis o que se passou após a minha morte, a morte do corpo, eis a minha enorme decepção ao reconhecer-me vivo, ao contrário do que supunha e tinha tomado pelo termo dos suplícios, quando era o começo de outras torturas, aliás, indescritíveis. É aquela ideia que ele tinha, que todo o sofrimento só iria enquanto ele estivesse vivo, encarnado. Morreu, acabou tudo, né? Então mais de um ser estará à borda do precipício em que ia despenhar-se, e cada um dos desgraçados desviados por mim da senda criminosa concorrerá para o resgate das minhas faltas. Então essa comunicação dele tem uma finalidade coletiva, como toda comunicação séria deve ter. É para o bem coletivo, não é para A ou B, para todos os criminosos que porventura lerem isso daqui. Se ele resgatar um desses criminosos, imagina quanto que vai abrandar nas penas dele. É o que ele está falando aqui. Um que eu consegui tirar desse caminho, vou dar um passo grande para frente. A bondade de Deus é grande demais, hein? É grande demais. Foi-me permitido libertar-me do olhar das minhas vítimas transformadas em carrascos, a fim de comunicar-me convosco. Ao deixar-vos, entretanto, tornarei a vê-las, e só essa ideia me causa tal sofrimento que eu não poderia descrevê-lo. Sou feliz quando me evocam, porque assim deixo o meu inferno por alguns instantes. Orai sempre ao Senhor por mim, pedi-lhe que me liberte do olhar das minhas vítimas. Vocês já viram quantas vezes ele já reclamou aqui do olhar das vítimas? Deve incomodar demais. Mas deve incomodar demais, né? Imagina uma pessoa que passou uma existência roubando os outros. Ela não matou, mas roubou. E ela vai encarar todo mundo que ela roubou. Mas deve ser intermitente. Deve ser. Não para. Aí pois é, a sensação, né? Porque senão, daqui 2 horas ele vai voltar para te ver, tudo bem, mas é direto. É o que ele falou, uma morte continuada. Uma morte continuada, não acaba. Esse é o sofrimento dele, né? Muito bem. Sim, oremos juntos. A prece faz tanto bem. Estou mais aliviado. Não sinto tão pesado o fardo que me acabrunha. Vejo um resquício de esperança luzindo-me aos olhos, e contrito exclamo: bendita a mão do Senhor, e seja feita a sua vontade. Então essa foi a primeira comunicação que ele forneceu quando evocado. Falou tudo isso aqui, já com um certo sentimento de arrependimento, reconhecimento da culpa, né, dos erros. Agora vem outra
outra comunicação que ele forneceu. O médium, em vez de pedir a Deus para vos furtar ao olhar das vossas vítimas, quer dizer, pedir a Deus para não deixar minhas vítimas ficar me olhando, que ele ficava incomodado com isso, eu vos convido, quer dizer, o médium convidando o espírito a pedir comigo para que vos dê a força necessária a fim de suportardes essa tortura expiatória. Olha o conselho desse médium. Ao invés de você pedir para suas vítimas não ficar te mirando, te olhando, pede força para Deus, você dá conta de aguentar o olhar dela, que elas vão continuar te olhando. Então que você tenha força e encara. Porque eles também não perdoaram ele ainda. Provável. Né? Foram assassinadas. Se tivesse perdoado, ele ia embora. Foram assassinadas, pensa. Né? Não é uma situação tranquila. Aí olha o que ele fala, o Latour, o espírito. Eu preferiria livrar-me de tais olhares, se soubesseis o quanto sofro. O homem mais insensível comover-se-ia vendo impressos na minha fisionomia, como que a fogo, os sofrimentos da minha alma. Farei, entretanto, o que me aconselhais. Está vendo? Quanto que ele já está mais acessível? Ele vai seguir o conselho do médium. Farei, entretanto, o que me aconselhais. O que é que o médium